Olá, boa noite, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Então, está começando mais um curso, de mamografia gratuito, segunda unidade, parte 2, sendo que a parte um, certo, já foi divulgado no YouTube, certo, já está disponível para quem quiser ver, certo, que uma complementa a outra, né? Então, faltou a parte 2, como eu prometi, né? Então, agora vamos estudar, né? Mas essa parte 2, para vocês entenderem, vocês têm que dar uma olhada no vídeo na parte um, né? Da unidade 2 que já foi lançada, certo? E aí você dá uma olhada primeiro na parte um para depois agora a parte 2, ok? Então, terminando agora essa parte 2 da segunda unidade, né? Vamos entrar na unidade 3, né? Que eu vou avisar lá no Instagram que dia que vai ser, né? Mas aí, pelo que eu tô vendo, a parte 3 eu vou dividir em três partes. Parte um, 2 e 3, que o contexto é muito grande, entendeu? Para não ficar uma aula maçante, né? Aí eu vou dividir em três partes, né? Isso aí eu tô falando da unidade 3, ok? Vamos começar agora a unidade 2, parte 2. Então vamos lá? Vamos deixar de conversinha? Pronto. Agradeço aí a todos vocês que estão prestigiando, né, os meus vídeos do curso de mamografia gratuito. Vamos lá? Então, hoje a gente vai falar sobre assimetria, né, entre outros. Então, as assimetrias representam lesões desificantes, certo? Mas que não exibem conformação convexa de um nódulo. Pode ser assimetria focal, né, e difusas, focais e difusas, ok? Vamos lá. Assimetria focal. O que seria assimetria focal? Tem bordos mais côncavos do que convexos, forma similar nas duas incidências e ocupam pequena região da mama, sem simetria com a mama oposta, certo? Então, recapitulando, tem bordos mais côncavos do que convexo, forma similar nas duas incidências e ocupam pequena região da mama, sem simetria com a mama oposta. Então, a simetria focal, ela aparece nas duas incidências, tanto crânio-caudal quanto médio lateral, certo? Se caso aparecer nenhuma só incidência, não se diz assimetria focal, né? Então, vamos lá. A simetria focal ela aparece nas duas incidências, quanto crânio caudal e médio lateral, ok? E a simetria difusa ocupa pelo menos um quadrante sem simetria com a mama oposta. Então, a simetria difusa ela ocupa um quadrante, ok? Pode representar o parênquima e deve ser mais valorizada se estiver correspondência com alteração na palpação, ok? Então, a simetria difusa ela ocupa pelo menos um quadrante sem simetria com a mão oposta, ok? Pode representar parênquima e deve ser mais valorizada se estiver correspondência com alteração na palpação. Vamos lá? Então, aí são exemplos de assimetria focal difusa. Em A, em A e B, a simetria focal, né? Você pode reparar aí a incidência crânio-caudal na A e na B médio lateral. Se vocês forem olhar aqui a seta, certo? Que eu estou com o cursor aqui do mouse, na letra A tem a seta aqui, certo? A simetria apareceu tanto na crânio-caudal quanto também na médio lateral. Então, posso dizer que é a simetria focal, ok? E a simetria difusa, ela só aparece na incidência médio-lateral. Aqui, ó, só aparece na incidência médio-lateral, não aparece nas duas, tá certo?
Vamos lá. Vamos falar agora de neodensidade. Pronto, o que é neodensidade? É uma lesão, certo? Semelhante à simetria focal, mas geralmente representa uma lesão nova, diagnosticada no estudo comparativo entre exames. Também pode ser chamada de área densa, termo utilizado quando não é possível avaliar a simetria das mamas na mastectomia, certo? Quando a simetria da mama foi alterada, através de quê? De cirurgia, ok? Então, vamos recapitulando, neodensidade é uma lesão, certo? Semelhante à simetria focal, que a gente falou anteriormente, mas geralmente representa uma lesão nova, diagnosticada no estudo comparativo entre exames. Também pode ser chamada de área densa, termo utilizado quando não é possível avaliar a simetria das mamas na mastectomia, certo? Quando a simetria da mama foi alterada, né, através de cirurgia, ok? Vamos lá. Um exemplo de neodensidade. Aqui são duas incidências crânio-caudal, certo? E aqui tem análise comparativa entre um exame prévio, que é o A, e o atual, que é o B, certo? Se você notar aqui, tem um quadrado aqui, certo? Configurando neodensidade, na figura B, ok? Aqui é o exame prévio e o A é o exame prévio e o B é o exame atual. E o comparativo mostrou a neodensidade, tá vendo no quadrado aqui, ó? Tá certo? Vamos lá. Vamos falar sobre distorção focal da arquitetura. O que seria distorção focal da arquitetura? Uma distorção focal arquitetural é caracterizada na mamografia por espículas divergentes, partindo de um ponto na forma clássica, mas pode também se apresentar como a perda do contorno do parênquima ou retificação da camada adiposa posterior, sinal da tenda da camada adiposa, quer dizer camada gordurosa, né? Então, distorção focal da arquitetura. Uma distorção focal arquitetural é caracterizar a mamografia por espículas divergentes, partindo de um ponto na forma clássica, mas pode também se apresentar como a perda do contorno do parênquima ou retificação da camada adiposa posterior, o chamado sinal da tenda. Certo? Vamos lá. Em geral, a distorção focal é um achado sutil, só identificável se a imagem for de ótima qualidade e o radiologista, né, que estiver laudando, tiver treinamento e larga experiência na interpretação da mamografia. As cicatrizes cirúrgicas muitas vezes causam pequena distorção, que pode ser confundida com uma lesão, se a cirurgia não foi informada pela paciente, né? Caso a paciente fez a cirurgia e não informou, né? E aí a cicatriz cirúrgica muitas vezes pode causar uma pequena distorção. Utilizar marcadores cutâneos nas cicatrizes e incidências adicionais da mama operada auxilia no diagnóstico diferencial. Os marcadores, né, eles servem para sinalizar cicatrizes, entre outros, certo? Vamos lá. Então aí, exemplo de distorção focal da arquitetura. Distorção focal da arquitetura. Em a apresentação clássica com linearidade, divergências partindo de um ponto. Em B, sinal de tenda. Aqui a seta, tá vendo? Indicando o sinal de tenda. Sinal da tenda, que representa a retificação da camada adiposa posterior. Ok? Vamos lá. E agora vamos falar sobre dilatação ductal isolada. O que seria dilatação ductal isolada? É em um único ducto com calibre aumentado na região retroaureolar, conforme exemplo na figura abaixo. É uma lesão pouco comum, mas deve ser investigada. Tá vendo aqui? Vou botar a seta do mouse.
Essa região aqui, tá vendo? É chamada de dilatação ductal isolada. É pouco comum, mas deve ser investigada, né? Vamos lá. Espessamento e retração da pele. O que seria espessamento e retração da pele? Representa também um sinal de câncer, viu? Geralmente encontrado nos casos de tumor localmente avançado associado com outras lesões. Na figura A tem o espessamento da pele com retração do complexo areolo-papilar, tá vendo? Com retração do complexo areolo-papilar, onde eu estou passando a seta aqui do mouse. E em B, tem o espessamento da pele com retração do complexo areolo-papilar, associado com o quê? Com nódulo. Nódulo espiculado, um dos mais perigosos. Nódulos espiculados. Vamos lá, vamos aqui passar. Alteração dos linfonodos axilares. Os linfonodos axilares são ovulados ou reniformes, com hilo adiposo com gordura, certo? Quando alterados, podem exibir aumento de tamanho, aumento de densidade, formas arredondadas e perda do hilo adiposo. Ele perde gordura, certo? Do hilo adiposo. Adiposo é da gordura, né? A alteração dos linfonodos axilares pode ser um sinal inicial de câncer de mama, mas também pode representar um sinal de câncer de origem não mamária, um linfoma e leucemia, ou uma doença infecciosa, tuberculose ou síndrome da imunodeficiência adquirida. Ok? Então, recapitulando, alteração dos linfonodos axilares. Quando os linfonodos estão alterados, né, pode ser um sinal inicial de câncer de mama, mas também pode apresentar outro sinal de câncer de origem não mamária, como linfoma e leucemia, ou doenças infecciosas como tuberculose e síndrome da imunodeficiência adquirida, ok? Então, né, muitas das vezes, quando está alterado, o médico, né, ele sempre fica de sinal alerta, né? Porque pode ser o início de um câncer de mama, né? E também a origem de outros cânceres, né? Como linfoma e leucemia. Então tem que ficar de olho aí nessa parte aí, viu? Nessa alteração dos linfonodos axilares, que geralmente, né, passa batido, né, na mamografia. Então, linfonodos axilares aqui são um exemplo, tá vendo? Aqui eles estão alterados. Tá vendo aqui, ó? O mouse, eu estou passando o cursor do mouse aqui, tá vendo? Isso aqui tudo são linfonodos, viu? Da axila, tá vendo? Linfonodos, esses linfonodos estão aumentados, certo? Estão densos e sem hilo adiposo e confluente na região axilar. Ok, galera? Vamos lá. Aqui são exemplos de linfonodos, tá vendo? Só que esses linfonodos aqui estão alterados, estão aumentados, são densos e sem hilo adiposo, sem gordura. Ok? Então, vamos falar agora sobre rastreamento diagnóstico. Os fundamentos para o controle do câncer de mama baseiam-se na prevenção, na detecção precoce e no tratamento. Os esforços para procurar e detectar câncer de mama precocemente são baseados na estratégia de conscientização, no exame médico, nas técnicas de imagem da mama, ok? Então vamos se aprofundar um pouco de rastreamento diagnóstico. Vamos lá? Rastreamento diagnóstico. Exame de rastreamento. Vamos ver a diferença de rastreamento, o exame de rastreamento e o exame diagnóstico. Vamos começar sobre o exame de rastreamento. O que diz aqui? É aquele realizado em mulheres sem sinais
ou sintomas de câncer de mama, as chamadas mulheres assintomáticas, porque elas não possuem nem sinais e nem sintomas de câncer de mama. E a finalidade do exame de rastreamento é detectar uma lesão pequena, certo? Recapitulando, exame de rastreamento é aquele realizado em mulheres sem sinais ou sintomas de câncer de mama, as chamadas mulheres assintomáticas, com a finalidade de detectar uma lesão pequena, ok? Então, vamos ver agora exame diagnóstico. É aquele realizado às mulheres que apresentam sinais ou sintomas da doença, com a finalidade de confirmar ou afastar a suspeita da doença. A diferença de um e de outro. No rastreamento, as mulheres, né, não apresentam nem sinais ou sintomas, né, são chamadas mulheres assintomáticas. Já aqui no diagnóstico, é aquele realizado nas mulheres que apresentam sinais ou sintomas da doença. E tem a finalidade de quê? De confirmar ou afastar a suspeita da doença. Ok? Então, a diferença de um para outro aí. De rastreamento para diagnóstico. Informação importante. Porque nesse contexto agora, dessa unidade 2, parte 2, eu peguei algumas coisas importantes, né? Informações importantes e botei. Informação importante, né? Porque no outro slide anterior eu não coloquei, mas nesse agora, por diante, eu vou colocar, né? Quando tiver algo assim bem importante, eu estou, certo? Dando uma ênfase maior. Informação importante. A mamografia representa o método mais importante, tanto no rastreamento quanto no diagnóstico do câncer de mama. É a chamada, a mamografia é o padrão ouro para detectar câncer de mama, ok? Porém apresenta limitações e não permite a detecção de todos os tipos de cânceres, notadamente nas mulheres com mamas densas e nas de alto risco com mutação do gênio supressor do câncer mamário, certo? BRCA1 e 2, que eu vou falar sobre o que é isso, né? Eu vou dar uma ideia do que seria essa sigla aí, porque tem muita gente que não sabe, né? Ok? Isso motivou estudos avaliando o uso da ultrassonografia e da RM como os métodos complementares do exame da mama. Então, a ultrassom e a ressonância magnética são métodos complementares, certo? Ele não pode ser, certo? O Ministério da Saúde não considera a ultrassonografia e ressonância magnética como um exame de rastreamento. Ele considera como exame de complemento, ok? Né, vamos lá. Então, uma explicação, né? Desculpe aqui, porque aqui na hora que eu estava fazendo o slide ficou, teve um a mais, mas peço perdão aí, desculpa, viu? O que seria BRCA1 e 2? Vamos lá, vou explicar agora para vocês. Um grande exemplo são as mutações nos genes BRCA1 e 2, cuja a função do BRCA1 e 2 é impedir o surgimento de tumores por meio da reparação de moléculas de DNA danificadas, certo? Ele tem a função de impedir o surgimento de tumores por meio da reparação de moléculas de DNA danificadas. Estes genes, portanto, são responsáveis pela nossa proteção ao aparecimento de câncer. Esse gene aí que protege, certo? Que protege as mulheres do aparecimento de cânceres, certo? Estou dando um exemplo porque eu estou falando aqui de câncer de mama, estou falando de mulheres, né? Então, estes genes, portanto, são responsáveis pela nossa proteção ao aparecimento de cânceres, ok? A proteção de todos, né? Mas aqui eu estou dando uma ênfase em mulheres, né? Mas quando esse gene, o BRCA, sofre uma mutação, consequentemente perde a total capacidade protetora, o que nos torna mais suscetível ao desenvolvimento de tumores malignos como câncer de mama.
Então, quando a gente perde, quando esse gene, o BRCA, sofre uma mutação, ele consequentemente ele perde a capacidade de nos proteger, certo? Contra o desenvolvimento de tumores. A gente fica mais suscetível ao desenvolvimento de tumores malignos, como câncer de mama, tá certo? Então, a função dele é o quê? É impedir o surgimento de tumores por meio de reparação de moléculas de DNA danificadas, certo? Então, eles são responsáveis pela proteção ao aparecimento de cânceres. E quando ele sofre uma mutação, ele se torna mais suscetível ao desenvolvimento de tumores malignos. Exemplo, câncer de mama, né? Vamos falar agora um pouco de mamografia de rastreamento. A mamografia ainda é a forma mais eficaz de detectar precocemente alterações na mama, até mesmo as que de tão pequenas passam despercebidas na conscientização e no exame clínico. É um método de escolha para detectar lesões não palpáveis da mama, possibilitando assim a chance de sucesso no tratamento. Então, a mamografia é o padrão ouro para detectar lesões de milímetros, né? Então, é indicada para mulheres assintomáticas, ou seja, sem queixas nem sintomas de câncer mamário. Aí a mamografia de rastreamento, viu? É indicada para mulheres assintomáticas, que não possuem nem sinais e nem sintomas. Ok? Vamos lá. Mamografia de rastreamento. No Brasil, o consenso para rastreamento do câncer de mama no Ministério da Saúde recomenda que a mamografia de rastreamento seja realizada às mulheres entre 50 e 69 anos, com intervalo de que até 2 anos, com intervalo de 2 anos, ok? E agora vamos falar sobre mamografia diagnóstica. A mamografia pode ser realizada também como ferramenta diagnóstica, ou seja, de investigação e elucidação em mulheres sintomáticas que apresentam sinais ou sintomas. No caso do câncer de mama, os principais sinais e sintomas são nódulo, espessamento na região mais endurecida da mama, descarga papilar, que é chamada secreção anormal pela papila, e ferida do mamilo, ok? Vamos falar agora sobre ultrassonografia mamária, as vantagens. Quais as vantagens da ultrassom mamária? Não ter o desempenho afetado pelos tecidos densos, como a mamografia. Porque a mamografia, gente, ela foi elaborada para mulheres com mamas adiposas ou predominantemente adiposas, como eu disse a você, de mulheres de 50 anos em diante, de 50 a 69 anos, que é a indicação, né? Então, são mamas adiposas. A mamografia é indicada para mamas adiposas. Então, ela tem uma dificuldade muito grande, certo? Em mamas densas, mamas jovens. É por isso que a ultrassom vem como complemento da mamografia, certo? Ela não é rastreamento, o Ministério da Saúde não considera a ultrassom como rastreamento, considera a ultrassom como complementar o exame de mamografia, ok? Então, ela não requereu o uso de radiação ionizante, ela não utiliza radiação ionizante, tem custo relativamente baixo, certo? Ela tem mais acurácia em mamas densas, né? Tem acurácia em mama densa, entendeu? Vamos lá. USG, continuação. Na ultrassonografia, a imagem é gerada pela passagem do ultrassom na mama. Então, vou falar um pouco do passo a passo do exame, né? Como é feito, ok?
como é gerada a imagem de ultrassom. O ultrassom é gerado em um transdutor chamado piezoelétrico, ok? Esse transdutor, eu vou falar assim, tentar explicar da melhor forma possível. Esse transdutor é aquele que, depois que a médica passa aquele, né, o médico, a médica passa aquele gel, vamos supor, ele passa um gel aqui na mama, certo? E aí ele vem com aquele transdutor que, né, vai passando, depois do gel, ele passa, vai passando na região da mama, certo? Ali é chamado de transdutor piezoelétrico. Ele cria uma série de pulsos curtos de som focados em ondas mecânicas, certo? Na faixa de frequência de 50 MHz a 15 MHz. Essa faixa aí de 5 a 15 MHz é utilizada para exame de mama, ok? Ao acoplar o transdutor com a mama, por meio de um gel condutor de ondas sonoras, aquele gel ali é um condutor de ondas sonoras. Os pulsos se propagam pelo interior da mama. Então, ele coloca aquele gel, certo? Que ele é um condutor de ondas sonoras e depois ele vem com um transdutor piezoelétrico. Aí parte da energia desses pulsos é refletida pelas interfaces entre o tecido que a onda sonora vai encontrando ao longo do caminho, de modo que um único pulso poderá fornecer múltiplos pulsos refletidos. Esses pulsos voltam na direção do transdutor, certo? E ao ser acionado no modo de recepção, converte a energia que retorna em sinal elétrico de radiofrequência e a transforma em imagens em tons de cinza. Ok? Vamos lá. Informação importante. O Ministério da Saúde não recomenda a ultrassonografia como método de rastreamento do câncer de mama, como eu falei anteriormente, né? Ele considera como método complementar, ok? Tanto a ultrassonografia mamária como a ressonância magnética. Entretanto, quando indicado pelo laudo da mamografia, ela é utilizada de modo complementar, como eu falei aqui anteriormente. A ultrassonografia é indicada nessas situações que eu vou falar agora. Diagnóstico diferencial entre a lesão sólida e a lesão cística, né, para ele diferenciar o que é um cisto de uma lesão, o que é um cisto, uma lesão cística. Geralmente uma lesão cística, ela possui líquido, né, dentro. E aí é por isso que é chamada de lesão cística. E a lesão sólida não possui esse líquido dentro, né? Nódulos detectados no exame físico ou na mamografia. Avaliação de lesão palpável sem a expressão na mamografia. Avaliação de lesão palpável na paciente jovem, que eu falei a você. Essas pacientes jovens geralmente têm a mama densa, né? Aqui você já está vendo aqui, ó, abaixo de 30 anos, onde a mamografia não tem uma acurácia, não tem acurácia em mamas densas, né? Tem aquela grande acurácia em mamas densas. E aí parte para o complemento, que é o ultrassom, né? Como aqui diz, olha, a avaliação de lesão palpável nas pacientes jovens, abaixo de 30 anos, tem, né, mamas densas. Na doença inflamatória e no abscesso, é muito importante nessa parte do abscesso, né? Porque eu falei na unidade 2, parte 1, da mastite, né? Mastite e abscesso, né? Que são inflamações da mama, né? E aí a ultrassom tem uma grande acurácia também. E em estudo de drenagem e acompanhamento das coleções, nas alterações da mama no ciclo grávido puerperal, na avaliação de linfonodos alterados no exame físico, aqueles linfonodos que eu falei anteriormente aqui, né? Quando eles estão alterados, estão densos, ele perde a parte do hilo adiposo, né? Que aí tem que se preocupar também que pode ser o início de câncer, né? Vamos lá.
E a ressonância magnética? Quais são as vantagens da ressonância magnética? Não utiliza radiação ionizante e não sofreu influência da mama densa, ok? As mamas da... As imagens, desculpe, as imagens da ressonância magnética são resultantes da interação de ondas de radiofrequência com o núcleo do átomo do hidrogênio. No exame da mama, é necessária a administração venosa do agente paramagnético, ou chamado gadolínio, para completar avaliações das lesões. Então, a ressonância magnética, as vantagens. Não utiliza radiação ionizante e não sofre influência da mama densa. Ok? As indicações de ressonância magnética. Como exame de rastreamento, a ressonância magnética tem indicações das mulheres de alto risco, notadamente por risco familiar, sempre em conjunto com a mamografia. Sempre em conjunto com a mamografia. Ele quer dizer o quê? Porque a ressonância magnética, ela trabalha como complemento da mamografia, ok? Nunca esqueça isso, viu? ARM, ferramenta útil nos seguintes casos. Ela é útil nesses seguintes casos. Situações não conclusivas, quando o exame clínico, a mamografia, a ultrassom, não consegue esclarecer o problema, certo? O carcinoma oculto, situação em que a primeira manifestação do câncer de mama é a alteração do linfonodo axilar. Quando eu falei a você lá da alteração do linfonodo, tal, né? Que pode surgir a primeira manifestação, entender que pode estar oculto na mamografia, aqui na ressonância ela pode ter, né, um diagnóstico mais conclusivo. Planejamento terapêutico. Após o diagnóstico de malignidade na biópsia, para planejamento cirúrgico, em especial nas lesões pequenas. Ele quer dizer o quê? Planejamento terapêutico. Após o diagnóstico, né, de malignidade na biópsia, e aí ele vai fazer o quê? Ele serve como planejamento cirúrgico, em especial em lesões pequenas. Resposta à quimioterapia neoadjuvante nos tumores localmente avançados, realizada antes e após da quimioterapia, com a finalidade de medir o tumor e avaliar a redução, respectivamente. Então, em situações conclusivas, né, a ressonância é útil em situações não conclusivas, quando o exame clínico, mamografia ou ultrassom não consegue esclarecer o problema, carcinoma oculto, como eu falei a você lá, daquela alteração do linfonodo tal, né? Que ele aumenta, que ele fica denso, que ele perde aquele hilo adiposo, que, né, que pode ser o início de câncer, que ele pode estar ocultado, né? E aí a ressonância, ele dá um resultado mais conclusivo, não é isso? Planejamento terapêutico, após o diagnóstico, né, de malignidade, na biópsia, que fez a biópsia, o diagnóstico foi maligno, né, serve como planejamento cirúrgico, em especial nas lesões pequenas. Resposta à quimioterapia nos tumores localmente avançados, realizado antes e após a quimioterapia neoadjuvante, tem a finalidade de quê? De medir o tumor e avaliar o que? A redução, né, desse tumor, ok? Então, a continuação. Suspeita de que recidiva nas mulheres já tratadas de câncer de mama, quando o exame físico, mamografia, ultrassom mostram lesão que pode representar recidiva, né? Ela já tratou, mas o câncer voltou de novo, né? A ressonância magnética pode ser conclusiva também, pode ajudar, né? Pode ajudar no complemento para saber se é um câncer mesmo, né? Concluir, né? Se o câncer voltou, né? Complicações de implante mamário, chamadas prótese, né? Se houver suspeita de deslocamento, às vezes deslocou a prótese, houve a ruptura ou a coleção dos implantes mamários, a ressonância é indicada nesse caso aí, ok? Então, gente, agradeço mais uma vez a paciência, a compreensão de todos vocês.
né? Eu faço aqui, monto esses cursos, né? Não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa, né, mirabolante, mas é feita com amor, com carinho, né? Às vezes eu deixo de fazer algo importante para fazer aqui elaborar esse slide, né? Passar um pouco do meu conhecimento, né? Em respeito a vocês, né? Que às vezes não tá no sacrifício de fazer aquele curso de radiologia, tá gastando até o que não tem, entendeu? Não tem condições de comprar um livro, não tem condições de comprar um curso, entendeu? Então isso aí tudo é de graça, gratuito, certo? A minha intenção aqui é ajudar e passar um pouco que eu sei, que não é muito, que eu estou aprendendo ainda, entendeu? Mas é isso aí. O que importa é que foi feito com carinho, com amor. Agradeço mais uma vez, né? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que nos livre desse mal que está assolando o mundo aí, né? Somente o Senhor é Deus, ok? Muito obrigado mesmo, fique com Deus e agradeço. Obrigado.